segundo Marcos, capítulo 6. Verso 14, Marcos 6, 14. Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da minha vida, me usa para a glória do teu nome, Deus, que assim seja. Amém? O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. O nome de Jesus havia se tornado o quê? Bem conhecido. Fala para quem está pertinho de você, o nome de Jesus tem que ser falado. Amém, irmão? O nome de Jesus tem que ser falado. Nós não podemos deixar de falar do nome de Jesus. Quem foi para a célula essa semana que passou? Deixa eu ver. Só quem foi para a célula, hein? Quem não foi, não vale levantar a mão. Quem não foi para a célula aí, levanta a mão que eu quero ver agora. Eita laia. Levantou e baixou rapidinho, né? Por que você não foi para a célula? Vai para a célula. Leva o seu convidado na célula. Vai ouvir uma reflexão. Vai dar risada junto. Vai comer um salgadinho. Comer um bolo, um pudim. Vai tomar um café junto. Bater um papo. Para quem só por curiosidade, eu estou com a Bíblia aberta, irmão. Eu estou falando sobre o nome de Jesus se tornar conhecido. A célula é uma das ferramentas que nós usamos para que o nome do Senhor se torne conhecido. Quem nunca participou de uma célula aqui algum dia? Nenhuma reunião de célula, deixa eu ver. Só a Cleise? Nunca foi numa reunião. Já ouviu falar da célula, mas nunca foi. Só a Cleise. Todos os demais já foram numa reunião de célula. Verdade. Que bênção, hein? Poxa vida, Cleise. Até você já foi, Oscar? E você não levantou a mão por quê? Ué? Oxe. Experimenta aí. Né? Você que já foi, vai. Mas vai e leva o seu convidado. Às vezes você convida a pessoa para vir para a igreja junto com você, ela fala, não vou, porque eu não gosto de pastor, não gosto de crente, não gosto porque demora, porque grita, porque, irmão, as pessoas elas têm desculpas muito boas para não vir para o templo. Elas são ótimas para dar desculpa quando o assunto é ir para o templo. Aí você fala para ela, não, a célula é diferente, é uma reunião na casa, a gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai comer um lanchinho depois, a gente vai bater um papo, 1h10, se passar de 1h10 já tá no pecado, então a gente acaba antes, para não ter problema mesmo, senão Deus não responde a oração. E, irmão, você vai ver que é bênção. Incentive. Estou falando com você por causa do texto aqui, ó. Nós oramos, pedi para Deus dar direção na palavra. Está aqui, ó. O nome de Jesus se tornando bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Olha só que coisa. Os milagres acontecendo. Quem gosta de milagre aí? Deixa eu ver. Só quem gosta, quem está esperando um milagre aí? Deixa eu ver. Aleluia, diga graças a Deus, o meu milagre está chegando. Aleluia, eu creio, irmão, eu creio. Nós oramos por milagre dentro do templo e nas células também nós oramos a Deus para que o milagre aconteça. E temos recebido respostas de milagres que estão acontecendo. Verso 15, outros diziam, é Elias. Outros afirmavam, é um grande profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Bom, então Jesus estava operando, o nome dele conhecido, vinham os milagres, o nome dele conhecido vinha a palavra de correção que o Elias costumava pregoar,
colocar a coisa no trilho certo, porque se não estiver no trilho certo, não prospera, não anda, não avança. Se viver no erro, no pecado, na corrupção, não cresce, não avança, não melhora de jeito nenhum. Então tem que ajustar, tem que arrumar a vida em qualquer área, em qualquer esfera da nossa vida. Nós temos que nos alinhar a fazermos a coisa certa, alinhar com a palavra de Deus. Então ele estava lá, é o Elias, mas era Jesus manifestando poder dele. Aí os outros, é um dos profetas antigos. Os profetas vinham chamando o povo para o arrependimento. Precisa arrepender, porque o negócio está feio cada vez mais. E tem gente que está fazendo uma força para ver se piora o negócio. Você vê que não basta estar ruim, a pessoa faz força para piorar. O ser humano, ele precisa ser estudado pela NASA. É como diz mesmo, tem que ser estudado pela NASA. Não basta estar ruim. Tem uns que faz força para ver se piora. É incrível. Aqui, é um profeta, um dos antigos profetas. Por quê? Porque os profetas vinham chamando para o arrependimento. Ei, do jeito que você está levando sua vida, do jeito que você está vivendo, do jeito que você está seguindo essa toada sua aí, o seu fim não será um fim feliz, não. Sua vida não será uma vida próspera e abençoada, não. É melhor você se ajustar, é melhor você se alinhar, é melhor você se corrigir. Nada melhor para corrigir a vida de uma pessoa do que a palavra de Deus. Os profetas, eles vinham falando. Aí o Herodes, que era o responsável por toda aquela região, ele ouviu o que estava acontecendo. Estava acontecendo sinais e maravilha, era palavra de correção, palavra de ajuste, palavra de arrependimento. Na hora, olha só como que é, né? A Bíblia diz assim, é feliz aquela pessoa que ela segue a vida sem a condenação da prática do dia a dia. É uma pessoa que vive sem a condenação. E às vezes a condenação, a gente sabe, e temos visto inclusive no nosso país, que infelizmente a condenação muitas vezes ela é descondenada, né? Nós temos visto isso daí. Às vezes no nosso país, a justiça do nosso país, nós vemos muita injustiça. Mas diante de Deus não tem injustiça, irmão. A Bíblia diz que ele não tem por inocente o culpado. Ele não tem. O que acontece muitas vezes é o tempo dele, da misericórdia dele, dando a oportunidade para a pessoa se arrepender, para a pessoa mudar de vida, de postura, de comportamento. E enquanto isso, ele está dando para a pessoa ali o tempo da misericórdia. Chega uma hora, acaba o tempo da misericórdia, entra o tempo do juízo na vida da pessoa. Então, nós temos que ir pensando, pensando um pouco. Opa, pera lá. O Herodes, quando ele ouviu, é o João. Eu decapitei, eu cortei a cabeça do João. Ele deve ter ressuscitado dentre os mortos. Eu não sei, irmão. Talvez seja daí que vieram a inventar aquele ditado popular. Quando eu morrer, eu volto a puxar seu pé. Já ouviu falar? Fulano vai vir puxar seu pé quando ele morrer. Talvez seja daí. Porque o João Batista estava morto. Estava morto porque o Herodes mandou matar ele. Interessante que ele mandou matar, mas para muita gente aquilo lá estava escondido. Mas diante de Deus aquilo lá estava muito do vivo. Às vezes a pessoa faz muito bem escondida diante dos homens, mas diante de Deus não passa nada batido. Nada batido. Mas não passa, irmão, não tem jeito de passar. Nem se preocupe, porque diante de Deus não passa nada batido. Mandou matar o homem, agora está desesperado. Porque o homem estava morto, mas estava vivo. Você entendeu? Sim ou não? O homem estava morto. Mas ele estava morto? Estava nada, estava vivo. Todo dia nas páginas dos jornais saía lá, cortou a cabeça do João Batista. Cortou a cabeça do João Batista. Mandou matar o João Batista. Você vê que parece que a história só vai se repetindo. Mas ela se repete mesmo. Muda os personagens, muda o lugar, muda o ambiente e tudo, mas a história ela vai se repetindo. Verso 17 explica por que o Herodes estava com essa preocupação tão grande. Diz assim, pois
próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão. Ah, mas por que será que o Herodes fez isso? Por quê? Ó, irmão, a história se repetindo, ó. Por causa da Herodias. Quem mandou prender? Quem mandou prender? Por causa de quem? Da mulher. Ai, mulherada. E tem gente que não dá valor para a mulher. Mas a mulher, ela leva onde ela quer levar. Ela vai com o jeitinho dela, tá? Ela vai conversando. Não. E aí, não tô bem. E aí, não tô com dor de cabeça. E aí, a hora que você vê. Aí, mas fala, o que está acontecendo? Não, lembra, você lembra? Ela leva, ela chega, fala para alguém que está perto de você, diga assim, ó, ela pode demorar um pouquinho, mas que ela chega, ela chega. É, irmão. Se você arrumou um rolo com a sua mulher, irmão, conselho. Se ajusta com ela quanto mais rápido. Conselho, hein? Conselho com a Bíblia aberta. Se tiver com alguma questão para ajustar com a esposa, conversa com ela, fala aí bem. Não é por nada, não. É que o domingo amanheceu tão bonito, tão ensolarado. Eu quero me ajustar com você hoje. Eu acho que o dia certo é hoje para a gente. Vai por mim. Olhe na Bíblia. É só olhar na Bíblia. Se a gente continuar a leitura, você vai ver que o negócio vai afundando, pelo amor de Deus. A mulher de Filipe, seu irmão, com a qual eles se casaram. Então, o Filipe era irmão do Herodes. O Filipe casou com uma mulher conhecida como Herodias, né? E aí deu problema. Porquanto João dizia a Herodes, o João Batista, que pregava a palavra, que procurava dentro do possível fazer aquilo que era certo, ele dizia para o Herodes: não pode levar a mulher do seu irmão para chupar uma casquinha do McDonald's, do Mac. Não pode. Você tá o João chegou pro Herodes e falou: você tá mó vacilão, hein? Tá querendo levar a mulher do seu irmão para ir comer lanche no Burger King? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Um está fazendo o que é errado. O outro está fazendo o que é certo. Simplificar a conversa para a gente pensar. O cristão, a regra, essa é a regra. O cristão faz aquilo que é certo. É assim que tem que ser. Se for diferente disso, está fora da Bíblia. Se está fora da Bíblia, está no pecado. Se está no pecado, está um passo de morrer. É o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Então não tem conversa, irmão. Não tem aquela coisa de, não, mas não é bem assim, isso é coisa de fanático. Não tem isso. Cai fora que isso aí é engodo. É engodo. É aquela conversa mole para te enrolar. Cai fora disso, é fria. É fria. O certo é certo e o errado é o errado. Me responda, por favor. Era certo Herodes sair com a mulher do irmão dele? Não é certo, irmão. Mas ele saía. Ele, vez por outra, ele dava um rolezinho com a mulher do irmão dele. E o João, o Batista, ele via tudo e ele podia dizer: não, mas eu não vou falar nada. Que depois chega no final de semana, tem churrasco lá no palácio do Herodes, ele me chama para ir comer no churrasco lá. Eles gostam de passear para cá, para lá, e eles sempre me chamam, porque eu sou o profeta da época aqui, eu que estou falando a palavra para cá e para lá, batizando e fazendo e acontecendo. Então eu estou famosinho na região, aí eles vão me chamar, então eu vou ficar na minha, eu não vou falar nada. Está cheio de gente assim, ó, trocando a bênção da primogenitura pelo prato de lentilha.
Está cheio de gente trocando aquilo que é certo por aquilo que é errado, para ter moral com o outro. Aí vai longe a conversa, porque eu não vou me alongar aqui na conversa, mas você tem uma semana inteira para ficar pensando nisso. Que tem mulher que quando o patrão vem com gracinha, fica fazendo gracinha, sugerindo que vai dar um aumento de salário, então ele fica ali flertando com ela. Então, nossa, hein, seu marido é um homem de sorte, hein, seu marido é um homem de sorte. E tem mulher que é tonta, bem tonta, e cai nessa conversa. Ai. Que perfume cheiroso. A minha mulher, o cheiro dela é de sabão, de coco. Toma banho com sabão, sabonete, palmolive. Não sei que cheiro que é esse. Irmão, você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu estou conversando com você de coisa que acontece no dia a dia. De coisas que as pessoas vão no dia a dia assim, ó. Elas vão minando no dia a dia a estrutura do que é certo, a partir daquilo que é errado. O Herodes, oh meu Deus, e você lava, passa na sua casa assim, né? Porque, coitado, meu marido sai cedo, ele chega com fome, ele tem que comer. A roupa dele tem que estar limpa, tem que estar em ordem, né? Sabe, né? Eu sou uma mulher crente, eu sou uma mulher de Deus. Ah, então, lá na minha casa, minha mulher, ela só vai para a boutique. Lá na minha casa, a mulher não sai da manicure. Na minha casa, a mulher não sai do cabeleireiro. Você está entendendo? Sim ou não? É desse jeito. É exatamente desse jeito. Eu peguei aqui as mulheres hoje para judiar das mulheres um pouquinho, com todo respeito, mas com os homens acontece a mesma coisa. Ah, meu marido não é assim. Se o meu marido fosse assim, eu ia ficar feliz. Ah, meu marido não faz nada em casa. E você é tão prestativo, você é tão trabalhador. Você é tão bom, você me dá atenção. Meu marido nunca tem tempo para mim. Você está entendendo, irmão? Os irmãos não vieram para o culto hoje? O irmão está entendendo, sim ou não? Ah, entendi. Você ficar mais calmo depois, no final tem suco Del Valle lá, para quem gosta de beber suco. É assim. Está aqui, ó. Porquanto João o Batista, ele dizia a Herodes, não é permitido viver com a mulher do seu irmão. Não é permitido. Não pode. Não pode, está errado. E eu não vou ficar com a boca fechada. Se você não gostar, está tudo bem. Eu não vou ficar com a boca fechada. Eu vou falar o que tem que ser falado. Eu vou falar o que é certo falar. É a conversa da Bíblia. Alguém pode querer deturpar, bagunçar com a palavra de Deus. Alguém pode querer fazer assim, mas nós não vamos fazer assim, amém? Para nós adultério continua sendo pecado, amém? Para nós fazer a coisa errada continua sendo fazer a coisa errada, amém? E se alguém quiser fazer a coisa errada, pode fazer, amém? Pode sim, pode sim. Cada um vai dar conta daquilo que faz. Está na Bíblia. Todas as coisas, eu posso todas as coisas, só que nem todas convêm. Quem quiser fazer a coisa errada, pode fazer. Fica à vontade. Oxi. Não tem problema nenhum fazer a coisa errada, não. Fica à vontade. Se lambuza. Mas depois não vai reclamar. Depois não vai poder falar, o pastor não prega, o pastor não ensina, o pastor não corrige, o pastor não lê a Bíblia. Não vai poder falar isso. Nenhum de nós. Começando por mim. Começando por mim, ó. Não é lícito, não pode viver com a mulher do seu irmão. Assim, a Herodias odiava o João. E queria fazer o que com o João? Matar. O Herodes estava lá aguentando firme o tranco, mas a mulher do Filipe, ela estava como? A mulher do irmão do Herodes, ela estava com raiva, com ódio. Por que ela estava com ódio?
porque ela estava sendo denunciada no erro dela. Por isso, irmão, que a gente tem que ter um pouco de... Falamos disso, eu não lembro se foi quarta ou se foi domingo, acho que foi quarta-feira. Controle emocional. Porque às vezes a gente vai falar e tem gente que não vai gostar de ouvir. E tem gente que vai ficar bravo com a gente. Tem gente que vai ficar com raiva. E tem gente que vai ficar falando mal da gente porque a gente fala aquilo que é a verdade. A gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. Você vai lá na sua empresa. Na sua empresa você é um contratado. Então, se você é um contratado, você trabalha junto para a empresa. O lado seu é o lado do patrão, não é o lado dos colegas de trabalho. Se você for tentado a ficar do lado dos colegas de trabalho, vai por mim, você está indo do lado errado. Que colega de trabalho, se você for mandado embora, se você passar um aperto, se você tiver qualquer dificuldade financeira, eles não vão saber nem aonde você mora. A regra é essa. Quanto menos te ajudar, quem é que vai te socorrer? Todo dia 5, é a empresa. A não ser que você esteja numa empresa onde o patrão ele é um patrão ordinário, que não paga, fica enrolando para pagar. Aí eu sei que tem que acordar para a vida, pede a conta e vai embora procurar um serviço melhor. Não tem que ficar reclamando, não tem que ficar amaldiçoando. Patrão, não tem que amaldiçoar nada nem ninguém. Ó, só estou vindo aqui com o meu pedido de demissão. Está aqui, ó. Mas você está indo embora fazer o quê? Você vai morrer de fome. De fome eu não morro, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se eu ficar aqui que eu vou morrer de fome. Então eu estou indo embora. Tchau. Nada. Tchau. E pronto. Então, faz a coisa certa. Fica do lado certo. Se junte à pessoa que faz a coisa certa. Converse com pessoa que conversa coisas do bem. Coisas corretas. É dia a dia para o cristão. Estou conversando com você da manutenção da sua salvação. Pergunto para quem está perto de você: é céu ou é inferno? O que você quer? Céu ou inferno? É fácil, irmão. É fácil de entender. Se você quer ir para o céu, quem quer ir para o inferno aqui? Diga aleluia. Ninguém? Então você quer ir para o céu. Então, se você quer ir para o céu, você desenvolve a sua salvação. Desenvolver a salvação é dia após dia fazer a coisa certa e combater o que é errado. Isso é desenvolver a salvação. Isso é construir, pavimentar uma estrada em direção ao céu, cujo nome da estrada ou caminho, se você quiser preferir dizer dessa forma, se chama Jesus. Verso 20. Porque Herodes temia a João e o protegia. Veja que o Herodes, ele fazia o que era errado, mas ele tinha temor. E ele ainda protegia o João. Sabendo que ele era justo, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava perplexo. Você vê, irmão? Para a gente ir pensando, ele era o Herodes. Ele temia o João. O João vinha, falava, talvez você até prega o evangelho para alguém, a pessoa para te ouvir e fala, preciso mesmo dar uma melhorada. Eu preciso rever mesmo meu caminho. Mas perto dessa pessoa tem uma outra pessoa que está mais endemoniada do que ele. E aí essa pessoa fica, que nada, esse negócio de igreja, esse negócio de pastor, esse negócio de Bíblia, esse negócio de crente, esse negócio... Você vai ficar nessa até quando, rapaz? Isso aí não leva para lugar nenhum. Aliás, está na moda, né? Está na moda perseguir a igreja, criticar a igreja, xingar a igreja, trabalhar para fechar a igreja e assim por diante. Então você vai ficar com esse negócio de igreja até onde, até quando? O Herodes temendo a mulher do irmão do Herodes, com raiva, querendo matar. Vê como que é? Continua então. Mesmo assim gostava de ouvir. Você vê que ele era um perturbado que gostava de ouvir a palavra, né? Eu vou usar a palavra aqui, né? Ele era um adúltero, mas ele gostava de ouvir a palavra. Eu gosto tanto de ouvir, eu estou enganando meu irmão, mas sabe que é tão gostoso ouvir a palavra?
Você está entendendo a profundidade da conversa, sim ou não? E se a gente não tomar cuidado, a gente cai no mesmo erro, irmão. Aquele que está em pé, a Bíblia diz que tem que tomar cuidado para não cair. Então a leitura da Bíblia, ela não é para outra finalidade, senão, em primeiro lugar, para nos exortar, para nos advertir, para chamar nossa atenção, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós estejamos e permaneçamos em pé. Olha, o rapaz, ele gostava de ouvir a pregação, mas quando acabava a pregação, ele corria no celular dele lá, mandar um zap. Oi? Tudo bem? Safado. Verso 21, ó. Finalmente chegou uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete. Se lembra que eu falei do churrasco, né? No dia do seu aniversário, ele ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galileia. Principais personalidades. Você entende que o João Batista estava entre as principais personalidades. Ele era o profeta da época. Verso de número 22 diz assim, ó. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, o negócio veio abaixo, lacrou. Chegou lá a filha de Herodias dançando, agradou os convidados, todo mundo ficou feliz. O rei ficou maluco, o rei ficou doido, ficou muito joia. Esse ensaio aí ficou tremendo. Olha que parabéns, que performance. Aí o rei disse para a jovem, você foi muito bem. Vou te dar um presente, peça, está aqui, ó, o que você quiser, peça qualquer coisa, e eu vou te dar. Você vê, né, como que é a pessoa, aí a gente faz uma outra parada, tem que fazer essa outra parada. Porque às vezes a gente tem a oportunidade dada por Deus, para que algo muito jóia aconteça na nossa vida, mas a gente deixa a boa oportunidade passar diante dos nossos olhos. Você vê? Que Deus nos ajude a estarmos sensíveis à voz dEle, ao Espírito dEle, para que quando qualquer questão que vem da parte de Deus, que possa nos ajudar de alguma forma, nós entendamos, é Deus fazendo algo na minha vida e eu vou agarrar, é bênção. Peça, você dançou bem, você foi muito bem, peça, o que você quiser. Verso 23, prometeu debaixo de juramento, ó. Estou jurando, palavra do rei, não volta atrás. Seja o que for que me pedir, eu vou te dar. Até metade do reino. Ó, pensa numa dança, hein? Que valeu a pena. Metade do reino, por quê? Porque dançou bem, agradou o rei, agradou os convidados do rei. Ficou muito bonita a apresentação. Verso 24. E é aí que entra a importância de um pai, de uma mãe, estar cheio da unção, da graça, da palavra de Deus. É aí que entra a parte que nós todos, como pais, como mães, como homens e mulheres aqui que conduzem famílias, precisamos estar cheios da unção, para a gente não fazer besteira, ou incitar a nossa família a fazer a besteira. Porque no verso 24 diz, ela saiu e disse para a mãe, mãe, preciso pedir alguma coisa, o que eu vou pedir? Quem que era para pedir? A menina. Ela foi buscar ajuda onde? Na mãe. A mãe estava como? Envenenada pelo ódio. Ódio do quê? Ódio porque o João estava falando para ela, para com essa palhaçada que você está fazendo aí, fica direitinho com o seu marido, cuida direitinho da sua filha, você tem uma família para cuidar, você tem uma família linda que tem um potencial tremendo para avançar, e você está fazendo essas papagaiadas todas aí. Para com isso, muda de vida, muda de história, deixa Deus trabalhar em você. O evangelho está sendo apregoado, aquele que crê e for batizado será salvo. O João estava falando para abençoar aquela mulher não entendeu aquilo como bênção, ela ficou com raiva e agora ela persegue o João. Pensa numa mulher com raiva. Era aquela mulher ali, a Herodias. Bom, pede, mãe. Mãe, eu preciso pedir. O que eu vou pedir?
A mulher do João, a mulher do irmão do João falou: tem tanta coisa para pedir, não? A gente podia ter isenção de impostos aqui na nossa casa. A gente podia mudar de casa, ter uma casa melhor. Podia garantir seu futuro, os estudos bem, né? Dá para pedir um monte de coisa. Tem coisa legal, hein? Mas tem uma coisa que é a melhor de todas, entre todas as coisas. Peça a cabeça do João Batista. Você vê? Você vê? Como que é importante o pai e a mãe estar preparados? Você vê como que é importante você que é pai, você que é mãe, estar buscando de Deus graça e misericórdia de Deus todos os dias? Porque seu filho pode estar precisando de você em um dado momento que você pode dar uma palavra na vida dele ou dela, né? Dele ou dela, que vai mudar a história dele, que vai mudar a história dela, que vai conduzir. Está cheio de pai mandando o filho para o inferno, sem dizer vá para o inferno. Está cheio de pai, está cheio de mãe, que com a atitude do dia a dia não precisa falar nada, só a atitude já está dizendo assim, ó, filho, filha, não tem problema fazer o que é errado. Papai também faz, mamãe também faz. Nós somos uma família, nós vamos fazendo o que é errado e está tudo bem. Irmão, irmã, é sério. É sério, a menina foi perguntar para a mãe: mãe, eu preciso de uma resposta. Eu tenho que dar a resposta para o Herodes. Ele me prometeu até metade do reino, mãe. O que a senhora acha? O que a senhora está precisando aí, mãe? O que está precisando na nossa casa? Como que está o guarda-roupa do nosso pai? Como que está o guarda-roupa da senhora? O fogão que a senhora usa, as 5 bocas do fogão funcionam ou é só uma que funciona? A geladeira está gelando direitinho, é uma geladeira que não gela nada. Funciona como armário, não é uma geladeira, é um armário. Como que está, mãe? Fale, mãe. Eu vejo que a senhora vai para o ponto de ônibus. Tem vezes que está frio, está lá no ponto de ônibus. Tem vezes que está chovendo, está lá no ponto de ônibus. Às vezes chama o Uber, mas o Uber está caro, mãe. Fale, mãe, o que eu posso pedir um monte de coisa. O que a senhora quer que eu peça, mãe? Fia, olha, tem tanta coisa, não vamos pensar. Vamos orar primeiro e pedir para Deus o que Deus vai ajudar para que a nossa família seja abençoada. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo a seriedade da conversa? Porque uma pessoa, ela tem ali de repente a oportunidade dada por Deus para abençoar a família inteira, mas ela está preocupada com o umbigo dela. E com o umbigo dela, pronto, ela acaba colocando uma família toda a perder. Fia, faz o seguinte, pede a cabeça do João mesmo e boa. A cabeça do João, não ficar incomodando muito o Herodes com essas conversas, não. A cabeça, para ele não vai dar nada, que ele vai pedir para alguém vai cortar a cabeça, ele nem vai ver. A hora que vê, a cabeça já tá pronta, já está no prato. Você está vendo? Aí depois ele não dorme. Aí depois ele fica com medo. Aí depois ele fica incomodado. Aí depois qualquer coisa que acontece, será que é o João que ressuscitou? Por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de fazer a coisa certa, ele fez a coisa errada. Quando ela teve a oportunidade de fazer a coisa certa, ela fez a coisa errada. Fala para quem está pertinho de você: não deixa nenhum fantasma te assustar, te assombrar, te perseguir. Faça a coisa certa. Porque depois vem, irmão, vem puxar para o pé. Ai, pastor, nem fale isso, que eu tenho medo, meu Deus do céu. Oi. E tem gente que depois fica perturbado e não sabe por que ficou perturbado. Tem casa que depois vira no avesso e não sabe por que virou no avesso. Verso 26, estou encaminhando o final da nossa conversa. O rei ficou muito aflito. Olha o rei, aflito. Ele deveria ficar aflito quando estava falando, para com a palhaçada. Ele ficou aflito agora. Nossa, e agora? Por causa do juramento e dos convidados. Não quis negar o pedido à jovem. Nós falamos esses dias, né? Regresso. Foi essa semana que falamos do regresso? Foi, né? Quem foi para a célula vai entender o que eu estou falando. Se precisar dar um passo atrás, dá um passo atrás, irmão.
Às vezes dar um passo atrás pode ser algo muito, muito benéfico na sua vida. O rei falou, não, pode pedir o que você pedir. O que você pedir eu faço. Cabeça do João no prato. Pelo amor de Deus, tanta coisa para pedir. Vai pedir a cabeça do João no prato. Bem do João ainda. O João está desesperado. Eu falei, mas só faltar sobrar para mim agora, né, João? Tá bom, não posso voltar atrás. Então, ó. Assim, imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça do João. O homem foi e decapitou João na prisão. Estava preso, agora decapitou João. Trouxe a cabeça dele num prato. Ele entregou a cabeça para a jovem. Agora a jovem está feliz. Cabeça de um profeta no prato. Você vê quanto que vale a cabeça de um profeta? Você vê quanto vale a cabeça? A cabeça de um profeta vale até metade do reino. E tem gente que brinca com coisa séria. Tem gente que brinca. Tem gente que se levanta contra autoridades que são constituídas por Deus. É fria, é roubada. Mas tem gente que faz. É roubada. Metade do reino. Valor da cabeça do profeta. Está aqui, ó. Está aqui. É só ler a Bíblia. Não precisa de ser um profundo conhecedor. O homem decapitou João na prisão, trouxe a cabeça no prato, ele entregou para a jovem, e a jovem entregou o presente para a mãe. Pronto. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o corpo num túmulo. Acabou. Fim da história. Fim da história? Sim ou não? Não. Porque isso aqui é apenas o começo da história. Porque até hoje a gente vai pensando em situações como essa. Em situações onde muitas vezes nós somos colocados diante do bem ou do mal. E quem que vai escolher? Não é o pastor que vai escolher. Quem vai escolher é você, irmão. Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá com seus amigos, lá com seus vizinhos. Quem vai escolher entre o certo e o errado é você. Quem vai escolher entre aquilo que vai trazer bênção para a sua vida ou vai trazer perturbação para a sua vida é você. A Bíblia está aqui apenas para a gente pensar, refletir, entender, olhar, falar, puxa vida, espera lá, é melhor eu orar um pouco mais. Aliás, que dia que é o culto de oração dessa igreja mesmo? Eu acho que eu vou começar a vir para o culto de oração, para ser uma pessoa um pouco mais sensível à voz de Deus. Assim eu não deixo as oportunidades passar no meu nariz e eu não agarro ela. E quando tiver uma oportunidade, eu não faço a coisa errada, eu vou fazer a coisa certa. Culto de oração, entre outras tantas coisas, ajuda nisso daí também. Se você não costuma vir, venha para você conhecer, participa de um pelo menos, tá? Que Deus nos ajude, irmão. É assunto sério. É conversa séria. É momento importante que todos nós, em todas as esferas da nossa vida, inclusive agora, daqui a pouco você sai e você vai votar. É momento importante, onde nós temos a oportunidade de fazermos a coisa certa, optarmos pelo bem ou optarmos por aquilo que não é do bem. Em todas as áreas, é na empresa, é na família, é no trabalho, é nas urnas, em todas as áreas, em todas as áreas. Se você é cristão, irmão, se você é cristão, irmã, o cristão, a cristã, ele vai sempre pender para a Bíblia. Vai sempre pender para a Bíblia. Ah, mas é que eu não pendo para a Bíblia toda hora também. É porque está desviado ou porque está ajustando. Mas não tem jeito, cristão ele pende para a Bíblia. Em todas as áreas da nossa vida. No casamento, com os filhos, no trabalho, na empresa, com as finanças. E é assim que Deus nos abençoa. A história do João, a memória do João, até hoje sendo falada. O João fez a coisa certa. Ele caiu no esquecimento? Sim ou não? Não. Até hoje nós estamos aprendendo aqui com o João. Ele chegou diante do poderoso Herodes e ele falou, você está errado, cara. Você está errado, deixa a mulher do seu irmão quieta. Cuida da sua vida, deixa o seu irmão cuidar da vida dele. Aliás, ajude o seu irmão no que você puder. O João fez a coisa certa. Vamos ficar em pé. Pastor, essa palavra é muito pesada. Eu também achei. E se quer que eu fale uma verdade? Ela é uma palavra que traz libertação. É uma palavra que abre a mente. É uma palavra que coloca a pessoa assim, ó, entre a parede e a palavra e fala, agora é com você, você que escolhe.
Fazer a coisa certa e fazer a coisa errada. E aí, sou de Deus, não sou de Deus? Batizo, não batizo? Participo de Santa Ceia, não participo de Santa Ceia? Caso e legalizo o meu casamento ou continuo vivendo amaziado, ajuntado e assim por diante? Continuo no vício ou saio do vício? É confronto, irmão. É confronto. É confronto. Esse é o momento, né? Esse domingo que você separou para vir para cá, é o momento em que a luz e as trevas estão assim, ó, num conflito. Quem é que vai vencer, a luz ou as trevas? A verdade ou a mentira? Sempre, irmão. Não tem jeito. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, porque o homem é teimoso, é corrupto. A Bíblia diz: o coração do homem é corrupto, quem o compreenderá? Às vezes a gente demora um pouco para aceitar a verdade, mas a verdade sempre será a verdade. E a mentira sempre será a mentira. Na verdade, Deus nos honra. Vou finalizar com a oração, mas na verdade, o leão mordeu o Daniel? O Sadraque, Mesaque e Abednego cheiraram fumaça? Estou nem perguntando se foram queimados, estou perguntando se eles cheiraram fumaça? Não, nem cheirar fumaça cheiraram, porque eles estavam na verdade. Aí é com cada um de nós, falamos disso esses dias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Leve seu pensamento a Deus agora. Você é um homem, é uma mulher, um pai, uma mãe de família. Você é uma pessoa séria, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa de Deus. Deus tem um plano na sua vida, um projeto na sua família. Você não pode ficar caindo na conversa mole do diabo, irmão. Converse com Deus e diga para Ele: Deus, eu quero fazer a coisa certa, me ajuda. Se estiver fazendo alguma coisa que está fora da Bíblia, você fala com Ele: Deus, eu sei que está fora da Bíblia, mas eu quero ajustar isso aí na minha vida, me ajuda. Fale com Deus, converse com Deus, abra o seu coração, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço agora, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã. Eu sei, Deus, que a palavra, ela é uma palavra tão pesada, porque ela mostra um homem perdendo a cabeça, tendo a cabeça cortada, só porque ele falou a coisa certa. E às vezes é assim, a gente fala a coisa certa, e às vezes a gente perde o amigo. O João não perdeu um amigo, ele perdeu a cabeça, mas ele seguiu falando a coisa certa. Às vezes nós, entre perder o emprego e fazer a coisa errada, nós ficamos com a coisa errada. Pelo menos continuamos tendo um trabalho. Às vezes, por motivo tão bobo, nós escolhemos a coisa errada, quando deveríamos escolher a coisa certa e glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda esse povo, Deus. Ajuda esse povo, porque esse povo é o povo que vai morar no céu. Diga amém, Jesus. Diga assim, ó: Senhor, me ajuda a fazer a coisa certa, em nome de Jesus. Amém?